Bem-vindos a mais um Infinity Cast, onde o papo aqui é sobre marca, experiência e conexão. E hoje nós temos um convidado muito especial, que eu admiro bastante, o Jacques Quimber. E ele vai falar muito aqui sobre vendas, tá? Ele é palestrante, mentor, um empresário de sucesso, escritor, tem um livro que são 84 perguntas que venderia um best-seller aí, tá? Mas antes, eu quero trazer aqui uma informação muito importante. Para você que é do segmento de brindes corporativos, brindes personalizados, não pode deixar de conhecer o movimento Celebrare. O Celebrare ajuda você aí, empreendedor, a um grupo de network onde você vai ter aulas, você vai participar de grupos, todas aquelas dores que você tem aí na sua empresa, problemas de vendas, problemas tributários, tudo isso é discutido num grupo de network onde as pessoas trabalham e movimentam tudo que está ali. Se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento, está aqui aí abaixo o nosso QR Code, entre em contato com eles para conhecer um pouquinho mais. Jacques, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. É um episódio que eu espero bastante. Estava ansioso para gravar com você. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rogério. A honra é minha, né? Porque além de amigos, eu sou cliente Infinity e eu sei da importância de brindes no mundo corporativo. Aliás, a Infinity é muito mais do que brindes. Sim, sim. E esse podcast saiu por um papo nosso uma vez também, que você falou que deu uma mentoria aí, falou da gente fazer o podcast. Mas antes, Jacques, conta um pouquinho pra gente quem que é o Jacques, como que começou essa história do Jacques no mundo das palestras, escritor, nas vendas. Vamos lá. O Jacques, ele sempre atuou na área comercial de vendas, né? Então, em diversas empresas. Meu primeiro emprego foi num call center, telemarketing, antigamente, vendendo cartão de crédito do Banco Bamerindos. Então, eu tinha que ligar para as pessoas e, por telefone, convencer que ter um cartão era um diferencial no mundo e além do ego, né? Porque era desejo, né? Vários tipos de cartões. E eu sou apaixonado por pessoas. Eu gosto de me socializar, eu gosto de estar com pessoas. E isso me trouxe para o mundo das aulas. Eu me tornei professor universitário, seguindo a carreira dos meus pais. Depois de professor, eu falei, não, eu preciso fazer algo a mais. Entrei para o mundo do empreendedorismo. E empreendendo, eu descobri que vender era o pulmão das empresas. Alguns autores até falam que vendas é o coração. Coração, para mim, é um amor. É o que todos os departamentos devem ter com aquela empresa a qual eles trabalham. Porque se eu não tiver amor, o coração batendo, pulsando, eu não serei o melhor colaborador naquela função que eu fui contratado. Mas vendas é o pulmão. Legal, legal. Vendas é o que traz o ar, o fôlego financeiro para que a empresa continue respirando e crescendo. Teve um episódio, Jacques, que a gente gravou aqui também, onde a gente trouxe esse mesmo depoimento. A pessoa falou, pô, eu concordo, eu acho que o vendas é parte do nosso corpo ali, falando do pulmão. E você comentou uma coisa aqui que eu achei interessante. Quando você começou lá, você falou que o seu papel era convencer, né, as pessoas. Mas será que realmente o papel do vendedor é convencer ou é aplicar as perguntas corretas? Vamos lá. Na verdade, quando você fala convencer, é ajudar a pessoa a tomar decisão para realizar aquilo que ela quer. Porque o cliente, ele é indeciso. Sim. E quando você faz as perguntas que vendem, você conduz o cliente a comprar aquilo que ele quer ou precisa. As pessoas compram por dois motivos principais: necessidade ou desejo. E ambos frustra o cliente se ele não conseguir comprar. Pequeno exemplo que eu falo e as pessoas não levam a sério. Rogério, você entra numa loja de chocolates. Na rua, tá andando ali e entrou na loja. Por que você entra numa loja de chocolates? Porque você está com vontade de comer um chocolate. Provavelmente eu quero comprar um chocolate. Daí você entra, o vendedor não olha para você, não te atende, você fica na dúvida, pega um bombom, pega
uma barra de chocolate, olha, vai embora e não compra. Você sai frustrado. O seu subconsciente fala, caramba, eu queria gastar, eu queria consumir o chocolate e não consegui. E daí é o desejo. Você gostaria de um chocolate. Sim. A partir do momento que você se frustra, aquilo lá pode se tornar uma necessidade, porque o seu organismo começa a pedir. E é uma coisa simples, é algo barato, que talvez você nem precisasse do vendedor. Mas por que você saiu sem comprar? Porque muitas vezes você fica pensando, será se eu preciso de chocolate? Você olha, você fala, será se eu vou gostar desse? Eu preciso comprar agora ou como depois? Eu nem almocei ainda. E se o vendedor tivesse te atendido com um sorriso, você teria comprado 4, 5, 10 bombons. E olha só que legal quando você fala da necessidade. Eu me coloquei nessa situação e eu sou uma pessoa que eu não sou muito de chocolate. Quando eu como chocolate, eu como 70% cacau, algo assim. Então, se eu entro geralmente numa loja de chocolate, eu fico perdido porque eu não acho essa opção. Se o vendedor, ele chega pra mim, talvez ele pergunta, qual é o que você gosta? Ou fazer alguma pergunta mais específica, qual tipo, mais amargo, meio amargo, mais doce, e ele indicar, com certeza eu sairia de lá como chocolate. Porque quando você entra é difícil você achar, porque geralmente esses mais amargos eles estão escondidos ali, Sim. Eles não estão à vitrine. Então muitas vezes você entra e tem essa sensação, não achei o que eu queria, entro na loja do lado. Então essa questão do vendedor fazer essa abordagem e perguntar é o caminho que leva para o sucesso da venda. É isso aí. Quando você fala convencer, na verdade, é reafirmar aquilo que o cliente já quer. E Legal. As perguntas fazem o cliente descobrir o seu desejo ou necessidade. Por exemplo, eu fiz um treinamento para uma concessionária de carros. E um vendedor, no meio do treinamento, levanta a mão e fala, Jax, eu tenho uma dúvida. Entrou um cliente aqui querendo, porque eu falei de upsell. Legal. Eu falei, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele vem para comprar um veículo, mas o que ele gostaria é outro. E daí levantou a mão e falou, mas chegou um cliente aqui e falou, eu quero o carro X. E eu vendi o carro X para ele. Ele voltou depois de 3 semanas reclamando que não gostou do carro. Olha só. Daí eu falei, entendo, mas me explica o que ele justificou por não ter gostado do carro. Porque ele tem uma fazenda, ele usa o carro para ir para a fazenda, o carro que ele comprou é sedã, é um carro baixo, e na estrada de terra não é um carro adequado. Eu poderia ter vendido um SUV, poderia ter vendido uma caminhonete. Eu falei, você já respondeu a resposta que eu daria para você. Você já respondeu a pergunta. Se você tivesse feito as perguntas que vendem, o que você faz no final de semana, qual a sua principal necessidade, por que você deseja esse veículo que você está pedindo e não um outro que nós temos. Inclusive, se você tivesse oferecido um SUV, o ticket é maior, o valor é maior, você teria feito uma venda maior, teria aumentado a sua comissão e talvez tivesse superado a super meta do mês. Que eu já soube que você bateu a meta, mas você teria batido a super meta, talvez. E olha só que engraçado, né, Jax? Eu percebo muito isso. Às vezes, os vendedores, eles acham que falar demais é o que vai levar ele a ter uma venda de sucesso. Às vezes, ele se comunicar demais, mas ele esquece do principal, que é fazer as perguntas certas. O bom vendedor é o que sabe ouvir, entender a resposta e retornar com a pergunta. Só que muitas vezes fazer perguntas pode parecer um interrogatório policial. Sim. Então assusta o cliente. Daí tem uma técnica que eu ensino até no meu livro, como quebrar o interrogatório. Então, por exemplo, se eu pergunto, Rogério, vamos fazer uma simulação. Vamos simular. Rogério, qual o seu nome? Não, vamos lá. Rogério, qual o seu nome? Não dá, né? Qual o seu nome? Rogério. Que legal, Rogério. Seja muito bem-vindo à nossa loja. Inclusive, eu tenho um primo com o seu nome e eu gosto muito dele. O que você procura hoje? Hoje, Jax, eu tô procurando aqui um terno que eu tenho um casamento para ir. Que legal, Rogério. Só por curiosidade, para te ajudar a escolher o terno certo, o casamento é durante o dia ou à noite? Esse casamento ele vai ser durante o dia. Durante o dia. Num lugar aberto, numa fazenda. Então nós temos alguns ternos aqui com tecido mais leve, ideal principalmente para o ambiente, como que você trouxe, né? Uma fazenda ao ar livre, né? Que você consiga sentir mais confortável e esse terno irá vesti-lo de uma forma que você ficará muito bem
porque ele é com linho egípcio, e blá, 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 não entende tecido. Mas, o que eu fiz? Algumas perguntas. Qual o seu nome? Só que eu não fiz a próxima pergunta seguida. Eu falei, que legal, Rogério, seja muito bem-vindo à nossa loja. Eu tenho um primo com o mesmo nome e gosto muito dele. Então, toda vez que você recebe uma resposta do cliente, antes da próxima pergunta, comente a resposta de alguma forma. Legal. E sempre para o lado positivo. Toda vez que você faz um comentário sobre a resposta, você quebra a sensação de interrogatório e parece um diálogo, uma conversa entre dois amigos, gerando rapport. Que é aquela conexão, é trazer de volta, né, do termo em francês, rapport, trazer de volta aquilo que a pessoa está te entregando, as respostas. Então, Legal. você faz a pessoa querer responder cada vez mais. Muito bom. Eu até também eu li o seu livro e eu vi que em alguns momentos, seguindo essa linha que a gente está fazendo, existe um momento de fazer aquela pergunta aberta e a pergunta fechada. Como que o vendedor, a pessoa ali que está nos assistindo agora, ele identifica qual é o momento de eu fazer aquela pergunta do sim ou não, ou de eu fazer aquela pergunta onde o cliente vai falar comigo? Vamos lá, não tem um momento certo de pergunta aberta ou pergunta fechada. Tá? As pessoas acham, mas para o fechamento da venda, o ideal é pergunta fechada. A sua preferência é no cartão de crédito ou Pix? Uma pergunta fechada, quando você dá opções. Até para quem está nos assistindo, Jacques, explica o que é uma pergunta fechada e uma pergunta aberta. Legal. Pergunta fechada é múltipla escolha, quando você já dá as alternativas. Legal. A sua preferência é em 1, 3 ou 5 parcelas. Eu dei 3 opções, pergunta fechada. Perfeito. Rogério, tá chovendo ou tá fazendo sol? Pergunta fechada. Eu já dou as opções. Pergunta aberta. Rogério, qual que é o tempo lá fora? Sim. Eu já vou responder aberta. Você de pode outra falar forma. nublado. Nem chovendo, nem sol. Né? Rogério, você prefere pizza ou comida japonesa? Pergunta fechada. Rogério, qual o seu prato preferido? É uma pergunta aberta, eu vou dizer qual que é. Perfeito. Então, qual que é a diferença? Quando você quer deixar o cliente mais à vontade, você percebe que ele está travado, você quer que ele fale mais, pergunta aberta. Legal. E sempre que possível, eu recomendo pergunta aberta para quebrar o interrogatório. Pergunta fechada, seguidas, aparenta interrogatório e fica um diálogo mais chato. Eu entendo que até, principalmente nessa parte que a gente fez essa brincadeira agora do diagnóstico ali, de entender a necessidade de usar perguntas abertas. Perguntas abertas, porque a pessoa está livre. Mas, por exemplo, eu não tenho um terno para o dia. Né? Quando eu perguntei qual o tempo. A segunda pergunta que eu poderia fazer, fechada. Né? Olha, Rogério, eu percebo que você busca um terno para o dia, né? Num ambiente aberto, uma fazenda. Nós temos alguns ternos aqui que são mais voltados para o período noturno, que depois você pode até reaproveitar em eventos futuros para esse período. E, geralmente, quando se compra um terno para a noite, é um terno mais escuro. Mas nós também temos na cor clara. A sua preferência, já que você irá usar preferencialmente no casamento durante o dia, é o terno na cor clara ou já levar um terno na cor escura? Perfeito. Aí está numa pergunta fechada. Eu estou numa pergunta fechada, só que eu trouxe para o meu interesse, porque o bom vendedor, negociador, ele faz perguntas conduzindo o cliente a comprar aquilo que ele quer vender. O que você não oferta, você não vende. Legal. As pessoas me ligam falando, Jacques, quanto custa uma palestra sua? Eu já começo com uma pergunta fechada. A sua preferência, Rogério, é a palestra com um livro para cada participante ou a palestra de vendas com uma mentoria para os seus líderes pós-palestra? Eu já faço um upsell na primeira pergunta. E é uma pergunta fechada, porque eu quero conduzir o cliente a escolher. Legal. E 90% diz, eu quero com livros ou eu quero com a mentoria. Por exemplo, você vai num posto de gasolina, ele pergunta, gostaria de ver o óleo? Eu falo, não, obrigado. A sua preferência é ver o óleo do motor ou trocar ou adicionar água no reservatório. Aditivo no reservatório? Tem que vender água de graça. Sim. Né? Olhar o óleo ou adicionar aditivo no reservatório? Entendeu? Perfeito. O cara fala, adiciona. E hoje, Jacques, você acha
que com esse monte de tecnologia, com esse mundo que a gente está vivendo hoje, o cliente está mais difícil ou são os vendedores que estão menos preparados? Vamos lá, excelente pergunta, Rogério. Eu acredito que muitas vezes, ambos. Os clientes estão mais preparados, os clientes estão cada vez mais exigentes, os clientes estão tendo conhecimento, muitas vezes, maior do que o próprio vendedor sobre o produto ou serviço que ele vende. Então, o despreparo está muito grande. Hoje, com inteligência artificial, você vai preparar, você já sabe tudo e já sabe onde que vende mais barato. Antigamente, tinha que baixar o aplicativo, buscar pé, hoje em dia não precisa. Eu dentro do meu WhatsApp eu já descubro se o seu preço está caro, está barato e o nome do fornecedor mais barato, né? Daí o que o vendedor tem que fazer? E muitas vezes eu falo isso. Ser o mais caro não é vergonhoso. Perfeito. A pessoa fala, já, mas sua palestra está mais cara do que o outro orçamento. Eu falo, eu sei, eu não sou palestrante mais barato. Mas aí a pergunta que eu faço, Rogério, para a sua convenção de representantes é se você busca algo barato ou uma palestra de qualidade. Que seu vendedor vai sair de lá realmente transformado ou ele só vai ouvir uma palestra e ir embora e tá tudo certo? Daí quando a pessoa fala, mas tem uma palestra mais barata do que a sua, eu falo, no YouTube tem de graça. Sim. Essa palestra também tá cara. Então é comparada a que qualidade? Passa o vídeo na convenção. Mas o que eu quero dizer? Tudo tem preço, tudo tem entrega. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu falo no mundo corporativo, exemplo, final de ano, eu quero brindes para os meus clientes. Eu busco qualidade. Sim. Eu busco garantir que eu vou receber os brindes a tempo de chegar antes dos meus clientes saírem de férias no final do ano. Antes do recesso. Porque não adianta pagar mais barato e receber em fevereiro algo que é para o início do ano e já passou. E numa dessas você pode até comprar um item para o seu cliente usar nas férias e lembrar de você durante todo aquele período de férias ainda. Você entendeu? Então, preço não é o parâmetro de compra final de um cliente. E como que as pessoas hoje, que estão aqui até nos assistindo, como você ainda falou, nessa guerra hoje que a gente tem de competição de preços e tudo mais, como que ele pode fazer? Você já está trazendo alguns exemplos, e até trouxe para o nosso mercado, mas para que a gente consiga fazer essa venda de valor e sair dessa briga, dessa concorrência de preço. Primeiro, o vendedor tem que entender que nem todos os clientes são para o negócio dele. Olha só, ótima dica essa. Então assim, tem cliente que quer só preço e eu não sou mais barato, esse não é o cliente que eu quero. Perfeito. O tempo que você está perdendo com aquele cliente, você poderia estar fechando 2 vendas com clientes que valorizam o que você tem de diferencial. Legal. Ninguém vende para todos. Havaianas, quando deixou de ser um chinelo que vendia em loja de material de construção e foi para a Rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, ela optou em mudar o perfil dos seus clientes. E ela sabe. Teve uma palestra que o Caíto, da Chili Beans, um participante, pergunta para ele e fala, Caíto, mas eu não sabia que seus óculos têm tanta qualidade. Para mim, pelo preço baixo, tudo eu atendia, achava que você só atendia o público em classe de entrada ali, né? Faixa de entrada, né? E eu, depois da sua palestra, fiquei interessado em comprar seu óculos. Por que você nunca divulgou isso? O Caíto respondeu, quem quer vender para todos não vende para ninguém. Perfeito. Eu escolhi o público. E não é porque é um óculos de entrada que a qualidade vai ser a pior. Eu consigo entregar qualidade, designer e preço. E é isso que as empresas têm que buscar. E se você buscar um quiosque da Chili Beans, numa loja, o tal do preço barato não é o mais barato. Não é o mais barato ainda. Isso é impressão. Ele pode ter 2 itens ali com preço acessível, mas quando você chega, você fala, não, eu quero esse. Esse custa quase um preço de uma marca famosa de óculos escuros. Eu já fui em bastante lojas da Chili Beans e eles colocam umas bolinhas, né, que é os óculos. Por cores. Por cores. Então você sempre vai no mais... qual que é o mais barato? Você vai lá no mais barato. Mas você vê 2, 3 modelos. Aí você olha do lado, tem aquele lançamento que é o dobro do preço, que é aquele que o vendedor faz a pergunta certa, faz você colocar o óculos, você acaba levando aquele que é o mais caro. E até porque muitas vezes a pessoa não está preocupada com o preço, ela está preocupada com o valor da parcela. Sim. Quanto que eu pago por mês? O brasileiro está acostumado a parcelar, né? Mas vamos voltar agora para outro exemplo que eu gosto muito, B2B. Eu sou representante, eu vendo para empresas,
né? Eu sou uma fábrica de produtos de brindes corporativos, eu vou vender para Infinity. O Rogério, com certeza, vai brigar para ter o melhor preço, para poder oferecer para os seus clientes o melhor preço, o melhor produto. Mas eu faço uma encomenda, Rogério. Eu vou ter uma convenção da minha empresa e eu quero brindes para essa convenção. O que é mais importante para mim? Preço ou qualidade e garantia de entrega a tempo? Eu acho que a garantia de entrega, a qualidade e talvez por último venha o preço. Por último vem o preço. Por último vem o preço. Você tá entendendo? É que eu acho que muitas vezes a gente faz o contrário. Talvez o vendedor, ele tem na cabeça de que o Jax está entrando em contato comigo, eu já tenho que oferecer para ele o mais barato. Por quê? Porque eu não entendi a necessidade real dele E primeiro. não é só isso, porque o cliente vai pedir preço. Vai pedir. Ele vai pedir desconto, ele vai pedir. fazer tudo E daí, se você garante o prazo, eu falaria, Jax, eu sei e já aviso que eu não tenho o melhor preço, você vai achar mais barato. Mas no meu contrato eu coloco uma cláusula que se eu atrasar a entrega do prazo combinado, eu pago uma multa diária. Legal. Daí eu vou falar, opa! Rogério, me explica melhor como funciona isso. Sim. Você entendeu? Então, é a forma e os benefícios que você agrega. Por exemplo, eu estou reformando o apartamento que eu moro e tá ficando pronto essa semana, e daí eu fui comprar os eletrodomésticos, fui comprar a geladeira. A geladeira eu mudo daqui 4, 5 dias. Então a geladeira tem que chegar a tempo. É um dos primeiros itens que tem que ter. Fui pesquisar. Eu achei uma empresa 10, 12% mais barato, mas demora 20 dias para entregar. Achei outra que entrega em 2 dias úteis. Você optou pela que entrega em 2 dias úteis, mesmo pagando mais caro. Mesmo porque a sua pagando 12%. necessidade nesse momento era o prazo. É isso. Quando você faz as perguntas certas, as perguntas que vendem na hora certa para o cliente certo, preço é o último item da lista dele. E como que a gente faz, Jax, hoje, principalmente aqui, ó, quando a gente fala do celular, que muitos dos clientes hoje estão o tempo inteiro aqui no WhatsApp, né? Os vendedores cada vez mais preguiçosos de talvez pegar um telefone e ligar para esse cliente. Como que esse vendedor tem que fazer para talvez ali por uma conversa do WhatsApp fazer esse diagnóstico, entender a necessidade, ou ele tem que exclusivamente ligar? Vamos lá. No meu livro eu tenho até quase 40 páginas só falando de vendas pelo WhatsApp. Legal. Vamos fazer as perguntas que vendem pelo WhatsApp, construir mensagens que vendem. O WhatsApp é uma ferramenta que, no Brasil principalmente, é comprovado que mais de 80% dos clientes querem se comunicar por mensagens. Se você telefonar, ele não quer atender e fala, não, manda mensagem. Manda mensagem. Mas quando a gente está na correria daquele dia ali, você manda mensagem, te responde 20 minutos depois, 40 minutos depois. Como que segredo para manter a atenção? 40 minutos depois. Tem cliente que responde 3 dias depois. Seguinte, é verdade. Então, assim, o WhatsApp o vendedor tem 3 minutos para responder e o cliente tem o tempo que ele quiser. E é por isso que os clientes preferem o WhatsApp. Sim. Inclusive preço. Eu sei de clientes meus, que eu faço consultoria de como aumentar as vendas, conversão e vendas via WhatsApp, que eles mostram ali as conversas, o vendedor, o negociador manda o valor, o orçamento, e o cliente liga 5 meses depois e fala, tá aprovado o orçamento. E daí vem até alguma dica simples, toda vez que você passar valor pelo WhatsApp, a segunda linha tem que ser o prazo. Olha, a proposta acima, então, prazo de validade, o valor acima é válido até dia tal. Legal. Para que ele não venha daqui alguns meses. E hoje o WhatsApp tem poder de contrato. As conversas de forma jurídica têm valor legal. Olha só, olha que dica boa. O que o vendedor falar no WhatsApp, a empresa tem que cumprir. Então, cuidado. Um caso real de um cliente meu imobiliária. Corretor negociando a venda, eu já falei em algumas palestras, de uma casa no bairro do Pacaembu, em São Paulo. A casa valia milhões. O cliente manda uma mensagem com uma proposta para o vendedor no WhatsApp. Olha, conversei com a minha família e a nossa proposta é X. O corretor estava dirigindo. Ó, só um parênteses. Corretor de imóvel é uma coisa muito legal, porque ele não é vendedor. O vendedor é o dono do imóvel. O corretor, ele é intermediário. E olha o desafio, Rogério. Ele tem que vender para o comprador
a ideia Sim. e ele tem que vender para o Pro dono. Pro dono. Pro dono do imóvel. Ele tem que fazer o meio de campo dos dois lados. Para quem vende, para os dois lados. Olha o desafio. Já é difícil vender só para o que compra. Imagina querer vender para o que compra e convencer quem está vendendo que aquela proposta vale a pena. Então, esse cliente mandou a proposta no WhatsApp. Ele estava dirigindo, ele respondeu, ok. Ok para ele irei conversar com o vendedor, o proprietário da casa. O comprador entendeu, proposta aceita. A interpretação no WhatsApp pode ter vários sentidos. Entrou na justiça e ganhou. Olha só. A imobiliária teve que assumir o prejuízo da diferença do valor do vendedor para o valor do comprador. Ainda está correndo, teve recurso, mas olha os cuidados que as empresas têm que ter com o WhatsApp. Então, quando você fala de vendas por mensagens no WhatsApp, você pode aplicar perguntas que vendem, você pode conduzir o cliente na sua conversa e comandar a negociação. Só que mesmo assim, o cliente vai responder no tempo dele. Então, a sua pergunta, mas pode telefonar? Deve. Deve. A prioridade é ligação, a prioridade é visita. O WhatsApp é um resumo, depois da ligação, olha, finalizando a negociação, Rogério, eu vou passar para o WhatsApp agora o resumo do nosso bate-papo agora, só para ficar documentado todos os benefícios que eu já ofereci para a sua segurança e para depois você me lembrar. Certo. Não sei se você concorda comigo, Jax, mas os vendedores hoje, eles têm tornado o WhatsApp como o principal canal. Sim. E talvez o WhatsApp ele tenha que ser igual ao e-mail há 10 anos atrás. Estou só formalizando. Isso. Então, o WhatsApp é uma maneira de... Posso te ligar agora? Sim, a gente conversou, estou formalizando aqui para você. E muitas vezes os vendedores transformam o WhatsApp naquela ferramenta de vendas, onde a conversão dele baixa. Né? Aí ele não liga, e aí depois ainda a culpa é do lead que é ruim. Aí depois ele ainda culpa lá a empresa, culpa o marketing. O lead que tá chegando é ruim. Pô, será que o lead é ruim mesmo? Ou será que você não tá tratando esse lead como ele deveria ser tratado? Excelente colocação, porque o vendedor não quer telefonar, ele não quer fazer visita, principalmente pós-pandemia, ele quer ficar home office no sofá, com a televisão ligada e respondendo o WhatsApp. Tirando o pedido. E se bobear, ainda só mandando áudio para não ter que escrever, que ele acha mais fácil. Sim. Áudio, falando em áudios, eu sempre recomendo só encaminhar áudio para clientes, mesmo que o cliente mande um áudio. Só responde em áudio se o cliente autorizar. Legal. Manda uma mensagem, Jax, para explicar sua dúvida. Você me autoriza a mandar um áudio? Sim. Eu, por exemplo, áudio, eu demoro uma semana para responder, porque eu estou em evento, estou em reunião, então é difícil ouvir áudio. Quando eu chego em casa, eu não quero mais ouvir assuntos de trabalho, então eu vou deixando. Texto, eu posso estar numa reunião, o celular está do lado, eu consigo ainda olhar de forma dar uma rápida. olhada no computador. Áudio, não. Então, áudio, peça autorização. Legal. Outro ponto é sempre criar cusão. Então, por exemplo, Rogério, a sua preferência para que eu apresente todos os benefícios que eu conversei com o meu diretor e conseguir para a sua empresa, você prefere agendar uma videochamada ou eu posso te ligar para um bate-papo de 10 minutos? Pergunta fechada. Que gerou curiosidade, porque eu quero entender que proposta é essa que você vai me apresentar, então eu tô curioso e provavelmente eu vou te responder uma das duas opções. E quais são as duas opções? Ligação ou videochamada? Eu saio do WhatsApp e faço o Rogério ter que responder algo. E se eu falasse pra você, não, manda aqui pra mim no WhatsApp, como que você responderia? Olha, Rogério, como é uma condição diferenciada, que não temos outro cliente que tenha recebido, o meu diretor não autorizou eu registrar por mensagem para você. Perfeito. Muito bom. E, mas se não for por mensagem eu não compro. Então você não vai receber essa minha oferta. Você não vai receber a oferta. Só que daí tem um pulo gato. A curiosidade mata. Aí a gente não gatilha, né? O gatilho da curiosidade. Entendeu? O cara vai querer comprar. Eu vendo sapatos masculinos, sapato para o Dia dos Pais. Um exemplo de uma mensagem que eu uso nas minhas palestras. Não adianta mandar foto do sapato e falar promoção Dia dos Pais, de 250 por 180 reais. Se eu não quero dar um sapato pro meu pai, não é o desconto que vai fazer eu comprar. Perfeito. Mas, se eu usar gatilhos mentais, palavras certas, junto com a foto do sapato, eu conduzo o cliente a querer comprar. Por exemplo, manda uma foto pro cliente escrito assim, imagine este sapato para o Dia dos Pais. A palavra imagine e fala, caramba, eu acho que meu pai ia gostar. Não é compre esse sapato, não é só imagine. Imagine. Responda, ele quer
o pai, ele quer para descobrir o valor promocional. 3 gatilhos. Imagine, ele quer e valor promocional. Nossa. O cliente é curioso, ele quer saber o valor promocional, ele responde... Ele quer. Ele quer. Quando eu respondo ele quer, meu cérebro entende que meu pai quer o sapato. Aquele sapato. Olha só. Então, o segredo de venda não é responder rápido, é responder certo. Ótimo. Olha só, hein? Para você que está nos assistindo, não é só uma gravação de podcast, tá? É pegar um papel e anotar esse monte de dica que você tá tendo aí, até depois volta, assiste novamente, porque isso aqui está sendo uma aula. E Jax, você acha que a IA vai substituir os vendedores? Excelente pergunta, Rogério. O que eu posso garantir é que no momento não vai. No futuro eu não sei. Mas a única garantia que eu tenho é que a curto prazo vai substituir os vendedores que não usam a IA a seu favor. A IA hoje é o assistente do vendedor, é a secretária do vendedor. Ela pode facilitar. Aquele vendedor que só quer vender por WhatsApp respondendo mensagens padrões, hoje um agente de IA faz. Hoje, na própria Infinity, a gente substituiu os SDRs pela parte da IA. Então, a IA qualifica, e vou ser sincero, qualifica melhor do que o SDR, o vendedor, qualificava antes. Agora, o grande erro das empresas é achar que quando você cria agentes, por exemplo, de SDR, você substitui, além dos funcionários que faziam o papel de SDR, você substitui o supervisor ou o gerente. A IA também precisa de um supervisor ou gerente para acompanhar, para ser monitorada, fazer reciclagem. Às vezes ela surta, ela cria algumas imaginações que se o supervisor não fizer o ajuste ali na hora certa, ou até puxar a conversa para um atendimento humano, ele pode se prejudicar. E daí, voltando, Rogério, hoje, implantar um agente de IA, eu faço através de uma consultoria esse serviço em grandes empresas. A IA não é criar 2 dias de treinamento implantada para o cliente geral. Ela precisa de um teste. E eu sempre falo, são 2 a 3 meses de teste. Um colaborador não tem 3 meses de experiência? Sim. Deixa a IA em 3 meses de experiência. Não deu certo, demita e vamos criar uma nova. E vai potencializando ela nesses 3 meses. Vai ajustando o que não deu certo, vai mudando, ajusta o prompt. Isso não tem como fazer. Não tem. Então a IA precisa de um supervisor ali diário, como se fosse um humano fazendo o papel dela. Legal. Então o supervisor, o gerente, o diretor não é substituído pela IA ainda. Mas eu implantei recentemente numa empresa um agente de supervisor para supervisionar o SDR. Então, primeiro criamos o SDR, depois criamos o supervisor em IA para supervisionar a SDR. Para supervisionar a IA de SDR. E é impressionante. Ela dispara o WhatsApp para o gerente de vendas com erro do atendimento da IA. Olha só. Quando o cliente não converte o SDR para o closer, ali a IA, esse supervisor IA, ele faz o diagnóstico, analisa, identifica, manda um WhatsApp para o gerente humano e fala, você precisa ajustar isso e já dá 5 opções de ajuste para ele escolher o melhor e pergunta se ele quer fazer o atendimento humano daquela pessoa, passar para uma pessoa, um closer ou até um SDR humano que ainda temos nessa empresa. Então, se você me falar, Jax, os vendedores serão substituídos pela IA? O vendedor quer ficar em casa só respondendo o WhatsApp, hoje ele já pode ser substituído. Esse hoje é substituído, eu não tenho 100%. Nem dúvida. Esse é substituído. Agora, aquele que visita, aquele que faz uma videochamada, ainda não é substituído. Eu costumo dizer que, principalmente quando a gente fala IA em vendas, existe uma coisa que ela ainda não faz, que é um termo que você usou agora há pouco, que é o criar o rapport com o cliente. Então, criar esse rapport de fazer uma ligação ali humanizada, de mandar um áudio humanizado, de convidar esse cliente para uma videoconferência, a IA ainda não faz. E os vendedores que estiverem fazendo isso não serão substituídos, mas os que não fazem isso, eu acho que brevemente eles já estão e serão 100% substituídos. Vamos lá, Rogério. Eu conheci uma empresa, a implantação não foi comigo, mas que a inteligência artificial já gera rapport. Já gera rapport. Ela manda até áudio no WhatsApp, ela faz ligações, inclusive ela adapta de acordo com o sotaque do cliente. Quando atende a ligação, ela adapta o sotaque dela. Por região ainda. Por região.
Então, se ela percebe que é um sotaque baiano, ela traz o sotaque baiano bem leve, mas ela adapta. Se ela percebe que é mulher, ela traz um som de mulher e se apresenta como mulher. Então, ela pode criar rapport, ela consegue identificar se aquela cliente é mãe e ela se identifica também com solidárias mães, porque uma inteligência artificial não pode falar que é mãe, Sim. porque eu não sou a favor de enganar o cliente. Eu sempre falo, se apresente como inteligência artificial. Fale que você é uma inteligência artificial. Isso mostra que a sua empresa ela é inovadora, é tecnológica. Isso vem a seu favor. Então, o rapport por áudios, por mensagem, eu acho que hoje a inteligência artificial, com investimento, já consegue fazer melhor do que humanos, porque ela é treinada, ela não fica brava, ela não se irrita, ela não fica nervosa depois de 10 nãos. Sim. Então ela consegue manter o raciocínio lógico, porque é uma máquina, para conseguir manter o rapport. Só que a videochamada ainda não é feita por ela. Não é feito tão perfeito como se fosse humano, porque já tem IA por videochamada que sorri, que conversa, gesticula gerando rapport, que nem os gestos do cliente. Ele cria o rapport de espelho, faz o espelhamento. Só que não é tão real como humano. Legal. Por vídeo você percebe, então ainda a videochamada não pode ser substituída. Mas a visita presencial, o sorriso e a carisma por meio de... Acho que é o encantamento. O encantamento. Por exemplo, nós humanos podemos fazer uma brincadeira, podemos tirar um sarro leve, alguma coisa. Isso aí a máquina não faz. A máquina não é capaz de, do nada, falar, nossa, que barulho de criança no fundo. Pelo menos não por enquanto. E hoje, um empresário, que é o principal público nosso aqui, que não tem uma IA ainda implementada, ou que não está utilizando o IA, que não seja até para vendas, para outras coisas, dentro da empresa dele, ele já está atrasado. Está atrasado. Agora, é importante saber que implantar inteligência artificial, seja para automatizar processos, principalmente a parte que é repetitiva, para fazer análise de follow-ups do CRM, para analisar vendas, analisar conversão, analisar resultado do marketing digital, gestão de tráfego, analisar vendas, nota fiscal, NPS de cliente por meio de pesquisas, tudo isso a IA faz com excelência. Só que não é barato. As pessoas falam, vou economizar implantando IA. Não, você vai aumentar a produtividade, você vai aumentar a eficiência e pode ser que tenha o mesmo custo do que a equipe humana que você tinha. Só que o resultado vai ser maior. Então, financeiramente, você não traz uma economia nas despesas. Você traz uma economia no resultado final. E isso gera maior lucratividade. Eu acho que o erro de muitos empresários é falar assim, eu vou implementar IA na minha empresa para reduzir custo, para eu mandar o funcionário embora, eu vou tirar aquele funcionário que faz aquele relatório e vou colocar uma IA e vou reduzir custo. Eu acho que ele está errado nesse ponto. Sim. Porque o que ele tem que fazer é talvez substituir a função daquele colaborador e pegar aquele colaborador e realocar ele para uma atividade que a IA não faça. Até porque aquele colaborador precisa treinar a IA. Sim. Porque ele que sabe fazer aquilo que ele faz. E conferir se a IA faz certo. Né? E com certeza ele tem uma outra posição dentro da empresa que ele pode fazer. E a economia, repetindo, nem sempre é financeira, mas afeta a lucratividade. Quem implanta IA aumenta a lucratividade. Legal. E como a gente entrou nesse tema agora um pouco dos empresários, a gente vem falando muito de vendas. Como que hoje, Jax, um empresário lá, o gerente da empresa, o diretor faz para criar uma cultura forte de vendas no time dele? Eu acho que é um principal desafio de, inclusive, muitos empresários que estão assistindo a gente. Vamos lá, Rogério. A cultura de vendas, ela nasce com a liderança. Não adianta querer implantar uma cultura de vendas se os donos da empresa não têm a cultura de vendas. Ele nunca vendeu. Sabe? Ou ele não contrata um gestor de vendas forte. Tanto que um dos trabalhos que eu venho atuando em algumas empresas, principalmente redes de franquias e uma indústria, é a terceirização do diretor comercial. Tem dado certo? Tem dado muito certo. Hoje eu tenho 4 clientes que eu assumi a diretoria comercial
Legal. como diretor terceirizado. O que quer dizer isso? Eu não fico 8 horas por dia dentro da empresa. Eu construo um time, eu coloco um gerente, Treina esse gerente. com salário de gerente. Só que ele vai ser os meus olhos e os olhos da empresa lá dentro com o time. Diariamente, manda relatório de metas, tudo. Só que eu, Jax, faço essas análises? Não. Provavelmente tem uma Eu IA. criei uma skill com inteligência artificial que faz análise por cliente e se eu percebo que o resultado não está dentro do esperado diariamente, ela me avisa, toca meu WhatsApp e entra o Jax agindo junto com uma equipe que eu tenho. Eu tenho um funcionário para cada 2 empresas que eu assumo a diretoria comercial, que me dá o respaldo nos grupos de WhatsApp, me dá o respaldo em análises para conferir o que a IA trouxe antes de colocar no grupo. Legal. Então você tem toda uma estrutura. E o que eu percebi? Que a empresa, quando traz essa cultura de vendas, eu não tenho. Nunca é tarde para ter. Você muda. Só que o primeiro momento você gera um choque muito grande, principalmente com o time comercial. Qual que é o primeiro conselho que você daria? A primeira ação, para você que não tem uma cultura forte, qual é a primeira ação, qual é o primeiro conselho que esse empresário deveria fazer? Pode ser polêmica a resposta. Então, e ela é polêmica, Rogério, porque muitas vezes, e as empresas que não possuem cultura de vendas, os vendedores são parentes do dono. Ou é pessoas indicadas, o sobrinho da vizinha, o sobrinho da amiga. Porque quando alguém fala, ajuda a minha família, ajuda meu sobrinho, ajuda o seu primo, dá um emprego para ele. O que o dono faz? Vai ser vendedor. Vai ser vendedor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é demitir o seu time comercial e fazer uma contratação profissional onde que eles podem se candidatar para voltar. Legal. Mas daí quem vai selecionar não é um processo o tio, seletivo. É um processo seletivo profissional. Só que ele já conhece, ele sabe. Se ele realmente for bom e quiser, ele volta. E outra coisa é entender que o vendedor tem que ganhar muito bem e muitas vezes tem que ganhar mais do que o dono naquele mês, porque ele é comissionado. Sim. E eu já vi dono de empresa demitir vendedor que ganha mais do que ele. Não, ninguém pode ganhar mais do que eu, demite o vendedor. Caramba, eu só queria ter vendedores que ganhem muito mais do que eu naquele mês, porque se todo mês ele ganhar mais, daqui 3 meses eu tô ganhando mais. Ele tá subindo o faturamento da empresa. Ele tá subindo o faturamento da empresa. Outra coisa é fazer análise não de faturamento, mas de lucratividade. Margem final. E venda saudável, margem final. O vendedor que mais fatura não é o que deixa a melhor lucratividade. Às vezes é o quarto colocado em faturamento, o lucro dele é maior, porque não adianta faturar 1 milhão sem lucro. Eu prefiro faturar 200 mil e ter uma margem ali de 25% de lucratividade. Então, são alguns fatores que a empresa precisa mudar. E quando você muda, você cria conflito. Quando você cria conflito, afeta toda a empresa. E toda mudança, ela vai ter uma queda para depois crescer. Então, a dica que eu deixo é: esteja preparado para mudar antes que seja preciso mudar. Se você esperar o faturamento cair, a empresa entrar no vermelho para querer mudar a cultura de vendas, você está mudando tarde. Porque a hora que você mudar, vai cair mais. E se você já está no vermelho, você vai passar perto financeiro se você não tiver uma reserva. Se você não tiver um caixa e estiver preparado para isso, é onde muitas empresas fecham, fale, e aí a culpa é do dono. A culpa é do dono. A culpa é sempre do dono. Se um colaborador meu acerta, o mérito é dele. Se ele erra, a culpa é minha. Semana passada, numa dessas empresas que eu atuo como diretor terceirizado, comercial, o gerente me ligou e falou: já recebi a ligação aqui de um cliente que o nosso vendedor errou na proposta. Daí eu respondi para ele. Nosso vendedor não. Respondi para ele: Marcelo, eu e você erramos. Como nós deixamos sair uma proposta errada? O vendedor ele fez o papel dele, tentou ser rápido, nós dois erramos. Faz o seguinte, vamos conversar com o Pedro, que é o dono da empresa, ver se a empresa consegue assumir esse erro. Ligar para o cliente e falar: olha, a proposta foi errada, mas conseguir autorização, iremos cumprir o que foi colocado. E não foi preço, foi prazo de entrega. Ele aproveitou uma proposta padrão, atualizou o preço, atualizou produtos, o prazo de entrega ele esqueceu de atualizar para aquele produto que demora um pouco mais. Nós fomos para a linha de produção, conversamos com o dono, conversamos com o gestor de produção e ele falou: consigo cumprir esse prazo. Ligamos para o cliente, conquistamos o cliente, orientamos o vendedor, ajustamos e hoje colocamos um novo
a gente já uma nova skill para validar o tempo da proposta. Na proposta inteira. Geral. Hoje, preço, prazo, tudo antes de encaminhar para o cliente. Legal. Uma dica aí também de cultura é isso. É você entender que errou e agir sobre o erro para que ele não aconteça novamente. Então, errei, conseguimos resolver. Como que eu faço para que isso não aconteça de novo? Aí pode entrar uma IA, um processo, algo para te ajudar nisso. E todos os colaboradores que eu tenho nas minhas empresas ou que trabalham de uma forma direta comigo nessa diretoria terceirizada, eu explico para todos que eles todos podem errar uma coisa nova sempre. Eles não podem errar 2 vezes o mesmo erro. Sim. Errar algo novo é aceitável e as empresas precisam entender que faz parte e eu oriento. O que eu não posso é errar 2 vezes a mesma coisa. Legal. Jax, a gente sabe que, além das palestras, você realiza diversos eventos, treinamentos, fala bastante sobre experiência, entrega, né? E como que surgiu até o seu relacionamento agora, puxando um pouco do lado da Infinity, como que foi a sua experiência com a Infinity ao comprar produtos com a gente para você entregar para os seus clientes, nas suas palestras? Como que foi essa experiência? Vamos lá, Rogério. Antes de falar da compra com a Infinity, né, algo que foi muito legal é que a Infinity tem cultura de vendas agressiva, tem uma cultura de vendas forte. É uma empresa que ela não se acomoda, ela se ajusta e não perde negócios. Isso para mim é um grande diferencial. Segundo, antes de conhecer a Infinity, eu conheci o Rogério em um evento. E quando eu conheci o Rogério, eu gerei confiança no Rogério. Legal. É o que eu brinco. A minha dentista, onde ela for, eu continuo com ela. Ela mudou de bairro, eu vou pro bairro que eu faço isso com o lugar que eu corto o cabelo há 20 anos. Onde ele tá, eu vou atrás. Isso. A minha gerente do banco, eu não sou fiel ao banco, eu sou fiel à gerente. Olha só. Ela, no final do ano passado, ela mudou de banco. Ela recebeu uma proposta, mudou de banco, não é agência. Ela foi para um outro banco e eu fui junto. Encerrei a conta no banco que ela trabalhava e fui com ela. Porque quando eu preciso de apoio, quem me ajuda é o gerente, não é o banco. E é o que eu falei para ela. Se você me der tudo que eu tinha ou condições melhores que eu tinha no outro banco e você tiver autonomia nesse novo banco para me atender e resolver meus problemas, eu mudo. Você consegue tudo que eu tinha lá ou melhor e você nesse novo banco, você tem autonomia para resolver meus problemas? Tem autonomia e consigo te dar recursos melhores do que eu tinha no outro banco. Vou junto. Legal. Mas só que você tem que saber onde mudar. Ela tem autonomia? Porque às vezes ela quer ajudar, mas o banco, nova empresa, é engessada, não dá autonomia. Né? E isso, a Infinity mostrou que ela não é engessada. A Infinity, ela consegue adaptar para cada cliente, para cada pedido. Por exemplo, eu fui participar na feira do empreendedor do Sebrae, com stand, e eu não consegui nenhum fornecedor que me entregasse a tempo as canetas e os brindes para o meu stand. Quando eu liguei para você, o que você falou? Deixa que eu Jax, tá. Manda a logo e o horário que você chega no primeiro dia da feira. E eu estarei lá te esperando com seus produtos. O que eu fiz? Nem perguntei o preço. Eu falei o que eu queria, a quantidade que eu precisava, a data e o horário que eu precisava receber. Eu, a caminho da feira, no primeiro dia, você manda um WhatsApp e falou, Jax, estou aqui na frente aguardando você. Isso para mim não tem preço. Isso é a cultura de vendas e atender cliente. Qualidade do produto hoje é obrigação. A qualidade do atendimento é o diferencial. Resolver problemas é o diferencial. Você, dono, sair do seu escritório e ir lá me entregar o produto é um diferencial. E eu sei que você não fez porque você é meu amigo, ou porque você gosta de mim, ou porque você vendeu com margem. Você fez porque você sabe que o Jax atua com diversos clientes e vai indicar Infinity. É estratégico. É estratégico. É estratégico. E não é errado, e eu sei disso e continuo comprando. Eu comprei as garrafas térmicas que aparece a temperatura em cima, junto com a agenda, né, desse 2026, que eu distribuí no início do ano, do Irineu Toledo, né, do Positivice. Meus clientes adoraram, eles ganharam uma agenda, uma caneta e uma garrafa térmica.
que mede a temperatura, com a marca do Jaques. Isso daí surpreende os clientes. E é isso, Rogério. Você identificou, você falou, Jaques, eu falei, Rogério, quero uma garrafa térmica. Você tem uma com o melhor custo-benefício? Você falou, não, Jaques, para o perfil dos seus clientes, você tem que levar essa que tem a temperatura, tudo. E eu consigo fazer para você uma condição diferenciada, mas eu não chego no valor da mais barata. Qual que eu escolhi? O melhor custo-benefício. O melhor produto para os meus clientes. Então, quando você me pergunta o que eu admiro na Infinity, além de todo o suporte, apoio, a equipe no WhatsApp que manda a prova, a cada pedido, olha, o seu pedido acabou de receber, estamos na conferência. Então você não fica desesperado ligando. Você tem desde a negociação, que você é surpreendido com atendimento acima da média. Inclusive o representante seu uma vez falou, Jaques, o seu cliente está me ligando, o que ele precisa eu não tenho, mas eu ofereci algumas alternativas. Conversa com eles. Então, Legal. Quer dizer, você não sai de esperar tentar resolver tudo. Porque o que você não acredita, você não vende. Isso, para mim, não tem diferença. Então, quando alguém me pergunta, Jaques, eu preciso ter um evento, eu quero aniversário de clientes, o que você recomenda? Eu, de olhos fechados, falo, Infinity. Legal. É bom ouvir esse feedback até para todo mundo que está nos assistindo, porque a gente tenta fazer exatamente isso, já que o nosso principal intuito é fidelizar o cliente. Não é só fazer aquela primeira venda. Então a gente vai ter clientes que a gente vai ter que fazer em 3 dias, vai ter clientes que a gente vai fazer em 20 dias, e o nosso diferencial é sempre esse. Muito bom. Obrigado pelo feedback. E agora voltando ali, qual o conselho que você daria para quem deseja vender mais e construir uma equipe de vendas de sucesso? Vamos lá. Hoje em dia, quando você fala vender mais, eu prefiro trocar isso como diretor de empresas e nas minhas, eu até brinco. Eu não quero vender mais, eu quero lucrar mais. Talvez vender melhor, lucrar mais. Vender melhor. A primeira pergunta que eu faço com o meu time, chamo a equipe financeira, pricing, logística, produção, conseguimos aumentar nossa lucratividade sem vender mais e sem perder clientes? Porque às vezes aumentar a lucratividade não é nem aumentar o preço de venda. Perfeito. É mudar a estrutura interna. Às vezes uma compra que você consegue um desconto de 1%, 2%, você já aumentou 2% do seu faturamento. É melhorar a produção. Sim. Entendeu? Aumentar a escala interna. Então, existem vários fatores que hoje o que eu vejo, as empresas querem faturamento. E eu falo, vamos buscar lucratividade, vamos buscar margem, vamos buscar recorrência. Para de querer vender só uma vez para cada cliente. Faça o cliente, que é o que a Infinity faz, ter uma recorrência. Né? Então, primeira coisa que eu vejo antes de vender mais, é possível aumentar a lucratividade? A margem, sem perder clientes? No mesmo faturamento, mantendo o mesmo faturamento. Ou aumentando o faturamento. Às vezes eu consigo vender mais para o mesmo cliente, aumentando a lucratividade. Por exemplo, brindes. Brindes é volume. Sim. Se o cliente pede 50, eu consigo vender 80, sem abaixar o preço, eu aumento minha lucratividade. E brindes é um segmento que dá para fazer muito upsell de venda. Muito upsell. Às vezes você coloca 100 canetas junto e coloca mais alguma coisa. Por exemplo, em brindes, eu não daria desconto. Eu daria bonificação. Da caneta, da chaveiro, da adesivo de brindes. Até para ele conhecer. Dá um pouquinho daquele gostinho de... Pode fazer mais? Eu lembro quando uma das empresas que eu atuo como diretor terceirizado, eles compraram alguns brindes para a convenção e você deu como cortesia no lugar do desconto, que eu lembro que eles negociaram o desconto, a Carol, e daí ela falou, olha, desconto eu não consigo conceder porque eu já dei o melhor custo-benefício para vocês. Mas eu consigo personalizar um kit, que é o porta-celular, o lápis, foi o kitzinho o kitzinho e a régua. Legal. E você mandou, acho que, uns 30 kits daquela lá. Eles adoraram, ligaram e mandaram confeccionar mais, porque todos os clientes da rede de franquia deles queriam o brinde. Então, uma degustação... E muitas vezes fazer esse kit era mais barato do que dar o desconto. Do que dar o desconto, porque o desconto a pessoa não percebe o valor agregado. E o cliente do outro lado acha que ele está levando mais... Porque ele vê o valor de venda, não o valor de custo. Exato. Olha, esse brinde para você custaria X, mas para a Infinity custa Y. Custa Y.
Então vale muito mais. Sim. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender e é o que muda. Então, como aumentar lucratividade? Primeiro entender, que já foi falado, o que é possível fazer para aumentar mais margem sem perder clientes e, preferencialmente, sem mudar faturamento. Adaptou, segunda fase, aumentar faturamento mantendo a margem. E daí upsell ou novos clientes. E aí você está aumentando a sua taxa de conversão. Sua taxa de conversão. Então é o ticket médio, itens por nota fiscal, documentos. O cliente pede uma caneca, eu vou oferecer chaveiro, vou oferecer caneta, vou oferecer o kit com a régua, lápis e o porta-celular, entendeu? Vou oferecer outros produtos. Então, você, tendo um upsell, você aumenta a lucratividade, você aumenta o faturamento, você fideliza cliente. Ou prospectar e sempre buscar novos clientes. Legal. Isso é algo que nenhuma empresa pode deixar de fazer. Prospecção. E prospecção, se você não faz nada, se colocar 20 minutos por vendedor por dia de prospecção, já muda. Coloca 20 minutos de manhã e 20 minutos depois do almoço. 40 minutos por dia. 20 minutos não vai matar o vendedor e dá uma meta. Quantas ligações ele tem que fazer para novos clientes e apresentação do seu portfólio? 20 de manhã e 20 depois do almoço. É impressionante como o resultado muda. Segundo, mas eu tenho muitos leads que vêm do tráfego pago, então os vendedores não prospectam, eles vivem, são acomodados com os leads. Qual a sua recomendação? Cancela o tráfego pago. Avisa e fala, a partir do dia 1º do mês seguinte, não tem mais leads. Não, mas daí como que eu vou vender? Prospectando. Mas eu não sei prospectar. Contrata o Jax que vai ensinar. Porque hoje a empresa é tantos leads que chegam que o vendedor fala, esse lead tá ruim, deixa de lado, esse lead tá ruim. Ele não tenta vender, ele quer tirar pedido. Isso um agente de IA faz. Eu ia mencionar exatamente isso, né? Que com essas tecnologias que a gente tem hoje, o vendedor ele tá cada vez mais acomodado por conta disso. Muito. Ele sabe que se ele receber um lead agora, o lead ele não fez o trabalho que tinha que fazer, ele perdeu aquele lead, ele sabe que vai chegar outro. E aí ele trabalha por volume e ele vira o tirador de pedido. Por quê? Se você falou com 100 pessoas, 2 ou 3 que estão ali no meio vão querer. Aí eu costumo dizer que não é o vendedor que vendeu, mas é o cliente que comprou. É isso. Então é o cliente que comprou. E daí você não precisa do vendedor. Não precisa. Esse vendedor pode ser substituído. Legal. Tá? E outro ponto. O que é lead ruim? Boa pergunta. Né? Você tem uma empresa de brindes. Ruim? Eu ligo para a sua empresa e falo, eu quero 100 canecas. O seu vendedor passa o orçamento e fala, tá caro. O lead é bom. Ele quer caneca. Você precisa negociar. Preço é objeção. Preço é objeção. Não é desqualificação do lead. Exatamente. E pode ser que hoje ele não tenha condições de comprar, mas eu mantenho o lead aquecido, o ano que vem ele compra. Olha só que engraçado, Jacques, até muitas pessoas aqui que estão nos assistindo que é do segmento, recebem essa objeção. Porque hoje um cliente entra lá em contato, eu quero 100 canecas dessa. O vendedor atende e passa o preço. Ele fala, não, mas no Mercado Livre tá mais barato. Qual é a dica que você dá para quebrar essa objeção? Na Shopee, na Shopee, no Mercado Livre, aí manda o print ainda, na Shopee tá mais barato. Então, a primeira pergunta que eu acho que tem que fazer antes de mandar o preço é, por qual motivo você nos procurou? E eu gosto de fazer o diagnóstico certo. E eu gosto de colocar um termo antes, né? Murilo, só por curiosidade, por qual motivo você procurou a Infinity? Legal. Por que eu falo por curiosidade? Porque parece que não é script de vendas. Parece que é uma curiosidade minha de vendedor. Parece uma conversa natural. Uma conversa natural. O Murilo fala, não, o Jax que indicou. Opa, se o Jax indicou, 80% da venda está fechada. Sim. Porque quando esse cliente falar, não, mas na Shopee, no Mercado Livre está mais barato, manda o print, eu falo, Murilo, por qual motivo o Jax indicou a gente e não comprar no Mercado Livre ou na Shopee? Não, porque ele sabe que vocês cumprem prazo, qualidade, não tem troca. Ele mesmo quebrou a objeção. Ele mesmo quebrou a objeção fazendo as perguntas que vendem. Perfeito. E daí outro ponto, Murilo, e eu sou direto. Eu como vendedor, de uma forma educada, eu não sou ignorante, mas eu perguntaria, Murilo, eu posso ser direto com você? Porque assim, eu percebo que você é um empresário inteligente, você gosta de coisa boa, e gosta do melhor custo-benefício, não é barato. Você gosta do melhor custo-benefício.
E eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta e que você fosse honesto comigo na resposta. Posso perguntar? Olha só. Ele vai gerar curiosidade. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Pode. Murilo, se você já sabia que no Shopee é mais barato, Porque ele não comprou lá. por qual motivo você ainda não comprou sabendo que o prazo de entrega pode atrasar? Eu já coloquei uma dor. Por qual motivo você ainda não comprou sabendo que o prazo de entrega pode atrasar? Não é por causa disso mesmo, eu tenho medo de não chegar a tempo. Então, Murilo, se eu garantir que você recebe a tempo em contrato e eu coloco multa se eu não entregar no prazo, fechamos o pedido? provavelmente a resposta vai ser sim. Tá? E outra pergunta é, Jax, mas tá caro. Murilo, eu entendo que parece caro para você. O que eu posso fazer de diferente sem baixar o preço para você fechar agora o pedido comigo? Legal. Essa pergunta está no meu livro. O que eu posso fazer de diferente sem baixar o preço? Uma pergunta aberta. Ele pode responder o que ele quiser com uma restrição. Sem baixar o preço para fecharmos o pedido agora. Ele pode pedir prazo. Ele pode pedir bonificação. Então manda 5 canecas a mais. Manda. Perfeito. Olha só como a pergunta certa faz a venda acontecer e ser conduzida, né? Porque muitas vezes a resposta do vendedor é, tá bom, vou ver se eu consigo um desconto. Ele não tenta quebrar a objeção. Não. Ou ele fala assim, não, tá caro, deixa eu ver se tem um mais barato. Deixa eu ver se tem uma opção mais barata. Então, quando ele gera esses gatilhos de caro, mais barato, quando ele usa essas palavras, ele tá concordando com o cliente dele. Concordando. Então, o cliente tá falando que tá caro, você, não, realmente tá caro, mas não é realmente tá caro. É o que você falou, ó, visto custo-benefício. É isso. Então, muitas vezes, usar a pergunta certa, mudar a palavra e usar o gatilho é o que conduz a venda para o sucesso. É isso daí. E assim, se o cliente falar, não, mas eu vou comprar na Shopee, sem nenhum problema, eu posso continuar mandando nossas promoções, nossos catálogos para vocês? Porque no futuro eu espero voltar a fechar negócio. Vai comprar. Demita esse cliente. Não é o seu perfil. Você está perdendo tempo e não está atendendo quem realmente quer fechar. Ótimo. Daí voltando, lead qualificado e lead não ruim. Tá? Lead ruim é se um cliente ligar na Infinity e perguntar se tem sorvete de morango. Porque ele não quer brindes. Esse é o lead ruim. A gente costuma até dizer, trazer até um exemplo claro de um lead ruim, é um cliente que liga e fala assim, eu quero comprar 2 canecas. Nesse caso, a gente não atende, porque a gente não tem a quantidade mínima. Então, nesse caso, é um lead ruim. Se tá dentro do que não é ele ruim, quer... Rogério. Você é o cliente. Eu sou o vendedor Infinity. Certo. Fala pra mim, olha, eu tô entrando em contato porque eu tô precisando de 2 canecas. Eu preciso comprar 2 canecas dessa aqui, Jax. Que legal, Rogério. Que bom que você nos procurou. Essas 2 canecas, seria para uma ocasião especial? Seria para um presente. Iria presentear 2 pessoas. Que legal. E só por curiosidade, ó a palavra, só por curiosidade. Seriam colaboradores novos ou clientes especiais? Entendi. Seriam 2 clientes especiais. Que legal, Rogério. E eu acho isso muito legal e eu quero te atender. E só para conhecer mais a sua empresa, vocês possuem apenas 2 clientes especiais ou tem mais clientes especiais? Sim, temos mais clientes. Entendo, Rogério. Que bom. Porque a nossa empresa, para manter a qualidade e prazo de entrega, nós temos uma quantidade mínima de canecas, que são 50 canecas, por exemplo, né? Que equivalem a 25 clientes ganhando 2 canecas. Hoje, para você ter um estoque de apenas 25 clientes especiais que você possa presentear junto com esses, ajudaria você não precisar ficar solicitando para nós a cada mês? Com certeza ajudaria. Legal. Se eu preparar uma proposta bem legal para você, para 50 canecas, podemos fechar ainda hoje esse pedido? Pode, manda que eu vou avaliar aqui. Eu vou dar uma olhada. Perfeito. Tá vendo? Aí, ó. Acabamos de ter mais uma aula aqui. Muito bom, Jackson, muito bom. E esse é um principal dor de todo mundo, principalmente quem trabalha com tráfego, né? Que é a identificação do lead bom e o lead ruim, né? Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas aqui, que para mim também é uma aula de vendas. Eu vou pedir agora para você aí fazer uma reflexão mais íntima, para você deixar um conselho, uma dica e um aprendizado para o nosso público que está aqui nos assistindo, tá? Enquanto isso, você
que acabou de acompanhar essa aula aqui com o Jax, eu já aproveitaria, ele vai falar também aonde já compraria esse livro, porque é o livro best-seller, ele deu várias dicas aqui e essas dicas estão no livro. Então, aproveita esse momento, curta o nosso podcast, compartilha. Você que é do segmento, compartilha com o seu time. Se você é um empresário, se você tem um time de comercial, pega esse podcast agora e manda para o seu time comercial, porque o seu time tem que assistir esse podcast, tá? E também, você que é do nosso segmento, vou trazer aqui mais uma vez o Movimento Celebrare. Lá no Movimento Celebrare, a gente tem muitas discussões como essas que a gente teve aqui agora nesse podcast. Então lá a gente fala de vendas, a gente fala de marketing, a gente fala de anúncio. E se você precisa de ajuda nisso, entre em contato agora novamente aqui com o time do Celebrare, tá? Jax, agora eu vou pedir para você olhar ali para aquela câmera e deixe um conselho, uma dica aqui para quem está nos assistindo, e pode ser direto, igual você foi aqui com a gente durante todo esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem está ali acompanhando. Que legal. Para você que está nos assistindo ou ouvindo, acredite no potencial do seu negócio e não deixe que ninguém diga que não é capaz de crescer. Crescer com margem, crescer com lucratividade, crescer com clientes satisfeitos. Se você está com dúvidas ou quer alguém para te dar alguns insights, um bate-papo, eu ofereço para você, sem compromisso, 30 minutos do meu tempo para uma videochamada exclusiva e só com você e com o seu time. Entre em contato comigo e surpreenda-se. Podemos fazer uma reviravolta no seu negócio ainda este ano. Para quem está nos assistindo, como é que a gente faz para localizar você? Qual que é seu Instagram, site? Quer deixar algum QR Code aqui com a gente? Legal. Vamos lá, vendascomfoco.com.br, @palestrantejax, ou dá um Google lá, ou pergunta para IA como falar com o palestrante Jax Greenberg. E o meu livro, entre os outros títulos que eu tenho, estão todos disponíveis na Amazon. É só entrar na Amazon ou coloca o meu nome, Jax Greenberg, ou 84 Perguntas que Vendem, 6ª edição, que é a última atualização com quase 40 páginas de vendas pelo WhatsApp. Como eu já disse, a sua empresa pode aumentar a lucratividade, a sua empresa pode ou deve estar perdendo dinheiro, como muitas outras, porque no dia a dia esquecemos de olhar para os detalhes. E esse é o meu trabalho, é isso que eu fiz com a Infinity na mentoria que eu fiz com o Rogério, transformar uma empresa lucrativa, uma empresa em fase de crescimento e um potencial, uma empresa extraordinária. Espero o seu contato em breve. Obrigado você aí que acabou de nos acompanhar, nos assistir. Eu recomendo o Jax, então entre em contato com ele. Além de amigo, além de tudo que a gente já falou aqui, também ele é um mentor pessoal ali da Infinity. A gente também faz mentorias com ele. Então, Jax, agradeço muito por ter vindo aqui e dado essa aula pra gente. Eu que agradeço o convite, Rogério, e estou à disposição tanto da Infinity como dos seus clientes, parceiros e os nossos ouvintes. Para você, um grande abraço e até o próximo episódio Infinity Cast.